Graça e paz. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos reúne nessa manhã, em torno da pessoa do Teu amado Filho. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que, através do Teu Espírito de sabedoria e de revelação, nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da glória do Senhor, da beleza do Senhor, para que sejamos transformados na Tua própria imagem. Pela Tua misericórdia e fidelidade, usa nessa manhã Tua palavra para fazer isto nos nossos corações. Nós elevamos nossos olhos para Ti e esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem à noite nós partilhamos algumas verdades a respeito do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Só para fazermos uma breve introdução e prosseguirmos, é o que faremos durante todos esses dias, numa sequência, mesmo hoje nas reuniões da noite, nós, por 2 períodos, as 2 reuniões, nós estaremos em sequência do assunto, para que possamos então concluir até na quarta-feira. Ontem nós dissemos que o capítulo 16 de Mateus, ele é extremamente singular nas Escrituras, porque ele nos apresenta 4 grandes revelações que dominam todo o assunto das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A hora que o Senhor Jesus está vivendo nesse capítulo 16 de Mateus, conforme narrado aí, é uma hora muito singular, porque com mais ou menos 3 anos já de ministério, ele toma os seus discípulos e diz no verso 13, se você abriu sua Bíblia, Mateus 16, 13, que o Senhor toma os seus discípulos e parte para as bandas de Cesareia de Filipe. Aquilo era como que um platô a caminho do Monte Hermon, onde estavam as nascentes do Rio Jordão. Então o Senhor toma os seus discípulos e começa a subir o monte. Diz o verso anterior, o verso 12, para você ter o contexto imediato, que o Senhor havia advertido seus discípulos com relação ao problema do fermento dos fariseus e dos saduceus. E o verso explica que esse fermento se referia a quê? A sua doutrina, ao seu ensino. O Senhor estava preocupado com aquela contaminação dos seus discípulos pelo ensino dos fariseus e dos saduceus. Ensinos heréticos, distorcidos, né? Que não condiziam com a verdade do Evangelho. Hoje, no contexto maior do cristianismo, nós vivemos o mesmo risco. Nosso irmão lembrou agora há pouco essa doutrina chamada da prosperidade, por exemplo, não é? E muitas outras. Hebreus capítulo 13 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, heréticas. Que necessidade hoje nós temos de, junto ao nosso Senhor, pelo Espírito, pelo ministério da palavra, subirmos para as nascentes da revelação. É o que o Senhor está fazendo aí em Mateus 16. Muito interessante. Se você olhar a geografia desse assunto aí, você vai ver isso. Que ele sai do mar da Galileia, começa a subir o Monte Hermon, leva os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. E dali, olha o seu capítulo 17 de Mateus, ele vai para o Monte Hermon, onde ele é transfigurado diante deles. Não é essa a sequência? Então o que o Senhor está fazendo? Ele está tirando os seus discípulos daquele contexto do fermento dos fariseus e dos saduceus e está levando-os para as nascentes do Jordão. Nós sabemos que o Rio Jordão é a fonte de vida de Israel, né? Então o Senhor está usando uma metáfora, subindo as nascentes da revelação. Então ele vai, através desse capítulo 16, anunciar essas 4 grandes revelações, que devem dominar nossa visão, irmãos. Tudo que fugir disso, tudo que desfocar, tudo que distrair dessa essência é problema. Nós podemos definitivamente nos corromper, nos desviar, no mínimo nos distrair. E essa tem sido uma das grandes armas do diabo para com a igreja nos nossos dias. Distrair. É tentar colocar algo ao lado de Cristo que possa parecer tão bom quanto Ele. Agora, irmãos, a natureza da pessoa de Cristo é tão singular
que tudo que é colocado ao lado dele soa para os nossos corações pecaminosos como que um rival dele, por causa dos nossos corações. Agora, quando nós, pela graça de Deus, através das Escrituras, podemos contemplar um pouco mais da beleza do nosso Senhor, nada soa aos nossos corações tão singular como Ele. Essa não é a experiência da noiva em Cantares? Aquele livro de amor crescente, nos 8 capítulos? Aquela noiva vai vendo mais o seu amado, até que no capítulo 7 ela diz assim: eu sou do meu amado, e ele tem em mim o seu prazer, o seu contentamento. O Senhor nos chamou para isso, para que nós cresçamos nessa visão, nessa contemplação e, consequentemente, nessa relação de amor para com Ele. Agora, irmãos, quão sutil é o inimigo, capaz de alguma maneira, manipular nossas mentes vulneráveis, muitas vezes pouco edificadas, né, com a verdade da palavra de Deus, e então, no mínimo, nos distrair de Cristo, quando não nos afugentar realmente, né? Mas quão bondoso é o nosso Senhor em nos centrar, através da sua palavra, naquilo que é essencial para guardar os nossos corações. Então, ontem nós falamos sobre essas 4 revelações. A primeira delas, se você seguir a sequência da narrativa, é a respeito da própria pessoa de Cristo. Quando Pedro, então, respondendo aquela pergunta tão tremenda do Senhor, a maior pergunta que se pode fazer nesse universo: quem dizeis vós que eu sou? O Senhor pergunta. Então Pedro, pela revelação do alto, diz assim: tu és o Cristo, aquele que foi enviado com uma função, Cristo, com uma missão, morrer. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Curaria enfermos, multiplicaria pães, expulsaria demônios, ensinaria a doutrina a mais elevada, a doutrina celestial, mas ele morreria, tudo terminaria e nós todos iríamos para o inferno. Mas porque o grão de trigo morreu, uma morte do Filho encarnado de Deus, Deus, então perfeito, homem perfeito, tentado e provado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, obediente até a morte, morte de cruz, entrou na morte, saiu da morte, então nós podemos ser salvos. Ele pôde produzir muitos grãos, porque o grão de trigo caiu na terra e morreu. Não ficou só, produziu muito fruto. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus entrou na morte, a morte passou a ter um grande problema. Mais ou menos como Jonas no ventre daquele grande peixe. Porque quando o Senhor entra na morte, a morte passa a conter dentro dela alguém que ela não tinha direito de conter. Porque segundo a Bíblia, o salário do pecado é a... Então pense comigo, a morte tem direitos legais por tudo e em tudo aquilo que o pecado tocou. Porque o pagamento do pecado é a morte, o salário do pecado. Mas o Senhor Jesus entra na morte e ele não tem pecado. Isso causou uma indigestão tremenda para a morte, não é? Agora está dentro da morte quem não tem pecado. Por isso Pedro, quando ele prega aquele tremendo sermão, primeiro sermão, Atos capítulo 2, quando da ressurreição do Senhor, ele fala assim: era impossível que esse santo, com S maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus, o santo de Deus, fosse retido pelos grilhões da morte. Nem o seu próprio corpo experimentou corrupção. Lembra? Citando o Salmo. Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque o pecado não o tocou. Quando ele foi feito pecado por nós na cruz, o pecado não penetrou nele essencialmente, porque senão ele teria se tornado um pecador na cruz. Você vê a importância de você compreender isso? Ele não era um pecador na cruz. Ele foi feito pecado. Continuava com a sua natureza perfeita, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, mas como que vestido de uma pele de serpente. Por isso em João 3 ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja também levantado. Ele se tornou uma serpente? Claro que não, ele é o Cordeiro de Deus.
mas como que vestido com uma pele de serpente. Isso na linguagem de Romanos 5 é imputação. Nele, sobre ele foi imputado o nosso pecado. Não é? Não o pecado dele, mas o nosso pecado. Imputado, colocado na conta dele. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Separado de Deus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então esse santo de Deus, depois de ter sido coberto com o nosso pecado, ele entra na morte, só que ele não tem pecado. Então a morte não pôde retê-lo. Então ele quebra os grilhões da morte e ressuscita. Não é? Então, irmãos, quando a morte joga aquele homem para fora, ele disse: ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Quando ele sai da morte, baseado nessa oferta que ele então ofereceu na cruz, esse pecado que está não só sobre nós, mas que está, no nosso caso, em nós, porque nós somos pecadores. Ele foi devidamente liquidado na morte da pessoa do Santo Filho de Deus. E nós pudemos então ter sido colocados numa relação justa com Ele. Ninguém, nem o diabo, nem ninguém, pode olhar para nós, ou olhar para o Filho de Deus e dizer assim: mas você deu um jeitinho de trazer esse povo para a relação com você. Um jeitinho tortuoso, porque esse povo era pecador, trevas, não é? Agora você deu aí um jeitinho e aproximou esse povo da comunhão com você. Ninguém pode dizer isso, nem o diabo, nem ninguém. Romanos 8, Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. E como que ele justificou? De maneira imoral? De maneira ilegal? Com um jeitinho? Não. O nosso pecado, porque pecado não é uma coisa, pecado é uma realidade espiritual. Então, quando o Senhor Jesus foi levantado na cruz do Calvário, essa realidade espiritual chamada pecado, no singular, o teu, o meu, o nosso, pecado, foi colocado sobre ele e liquidado. Pecado significa separação, significa alienação, não é? Pecado trouxe a morte não como um problema biológico apenas, não só o nosso corpo morre, mas como um problema teológico. Morte é a separação, nós perdemos comunhão com a fonte da vida, que é Deus, não é? Se nós fomos separados de Deus, que é a fonte da vida, nós morremos. O espírito morreu, a alma foi morrendo, degenerada, e o corpo morre, não é? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele resolveu o problema da morte nos 3 aspectos. Ele regenerou nosso espírito hoje, nascemos de novo, pela palavra de Deus, pela graça de Deus, não é? Nosso espírito vive. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, morte espiritual. Mas Ele vos deu vida, espírito, regeneração. Agora Ele está salvando as nossas almas, santificação. O que é alma? Entendimento, mente, desejos, vontade e emoções, sentimentos. O Senhor se importa, porque o nosso homem é integral diante de Deus. O Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então o que Ele está fazendo hoje, como também compartilhamos na noite de ontem, anterior, Ele está salvando nossas almas. Ele já regenerou nosso espírito. Cristo vive em nós. O Espírito Santo fez do nosso espírito seu lugar de habitação. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas agora Ele está trabalhando na nossa alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é alma. Para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele está quebrando, moendo nossa vontade ególatra, não é? Egoísta, independente, que nos faz sofrer, nos leva a angústia, ansiedade, depressão, preocupação, não é? Alma doente. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não diz espírito, almas, não é? Grande parte de nossas doenças físicas tem causa na alma, não é? Então o Senhor quer salvar nossas almas, enchendo a nossa mente com a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim nossos desejos,
nossa capacidade então de escolher adequadamente, corretamente, de forma que agrada a Deus, nossos sentimentos, o Senhor se preocupa com as nossas afeições. Naturalmente nós amamos o que Ele não ama, e nós nos aborrecemos daquilo que Ele ama. Então o Senhor quer santificar nossas afeições, nossas emoções, para que nós amemos o que Ele ama e nos aborreçamos daquilo que Ele aborrece. Não é assim? Ele se preocupa, Ele quer os teus sentimentos, tuas afeições, porque Ele sabe que isso é parte de você, e Ele tem ciúme de você, Ele quer você por inteiro. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser tornar-se amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Ou supondes que a Escritura afirma em vão, é com ciúme que por vós anseia. A palavra ali original, ela é enfática. Suspira, anela. É com ciúme que por vós anela o Espírito. É com ciúme que por vós suspira o Espírito, que Ele fez habitar em vós. Que lindo texto, irmão. Abra sua Bíblia nesse versículo. Tiago capítulo 4, versículo 5. É com anelo, com suspiro, que o Espírito Santo anseia por vós. Por vós o quê? Quem somos nós? Espírito, alma e corpo. Ele anseia por tudo que nós somos. Ele anseia pelas nossas afeições, Ele anseia pela nossa mente, Ele anseia pelos nossos sentimentos, Ele anseia pela nossa vontade, Ele anseia por tudo que está em nós. Porque esse Deus da paz quer nos santificar em tudo, nosso espírito, alma e corpo. Tão grande salvação. Você vê? Não só salvação, não só grande salvação, mas, nas palavras de Hebreus, tão grande salvação. Porque atingiu o espírito, alma e corpo. O Senhor Jesus é chamado de pastor nas Escrituras de 3 formas diferentes, muito interessantes, complementares. João 10,10 diz assim: eu sou o bom pastor. Ele, como bom pastor, é aquele que se entregou para a salvação, para a regeneração do nosso espírito. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, ele é chamado de o grande pastor. O grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em todo bem. E em 1 Pedro capítulo 5, ele é chamado de o supremo pastor. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O bom pastor, isso tem a ver com aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Nossa salvação, regeneração. Grande pastor das ovelhas, Hebreus, isso tem a ver com a santificação da nossa alma. Porque ele está nos aperfeiçoando em todo bem. É o que está escrito em Hebreus 13, 20. E supremo pastor tem a ver com a sua segunda vinda. Não é? Que tem relação com a salvação do nosso corpo, com a nossa transfiguração, que vai acontecer quando da segunda vinda do nosso Senhor, que nós ansiosamente aguardamos. Então 1 Pedro 5 diz: quando esse supremo pastor se manifestar, vós recebereis a imarcessível coroa da glória. Você vê a salvação em 3 tempos de novo? O bom pastor deu a vida pelas ovelhas, João 10,10. O grande pastor das ovelhas está nos aperfeiçoando. Essa palavra significa amadurecer, trazer para a maturidade, aperfeiçoando em todo bem. E 1 Pedro 5 diz que esse supremo pastor, ele vai retornar, e vós recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós seremos como ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O nosso corpo de humilhação será conforme o corpo da sua glória. Não é assim? O mortal será absorvido pela vida. Não é esse o ensino de Paulo em Coríntios? Salvação em 3 tempos. Em que tempo nós estamos hoje? Segundo tempo. Não é? Se nós cremos no Senhor, o nosso primeiro tempo passou. Nosso espírito foi regenerado. Nós estamos no segundo tempo da salvação. Ele é o grande pastor das ovelhas que está nos aperfeiçoando, nos conduzindo para a maturidade. Como que ele faz isso? Revelando-nos a respeito dele mesmo. Por isso, Mateus 16, primeira grande revelação. Tu és o Cristo. Não é tu és um Cristo, mas o Cristo. O Filho do Deus vivo. O Cristo tem a ver com a sua função, então, como eu falei, sua missão. Grão de trigo que veio para morrer e para nos conduzir a essa tão grande salvação. E o Filho do Deus vivo tem a ver com a sua natureza, a sua essência, a sua pessoa, quem Ele é. O próprio Deus
Filho de Deus. Irmãos, essa é a revelação que domina a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Qual é o tema das Escrituras? Cristo. Qual o assunto da profecia de Moisés, de Davi, do próprio Salomão, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel? Cristo. Cristo é a chave que abre todas as Escrituras. Se você lê a Bíblia e não vê Cristo, ela não tem significado em si mesma. Não é? A palavra escrita, inspirada de Deus, letra por letra, verbalmente, essa palavra revela Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso rege o tema de todas as Escrituras. Mas o que mais que vem aí em Mateus 16, conforme falamos ontem? Se você olhar de novo lá, a sequência. A igreja. Segunda grande revelação. Imediatamente depois de Pedro, pela revelação do alto, do Pai, falar para o Senhor Jesus a respeito de quem Ele era, porque o Pai o capacitou para isso, tu és o Cristo, o Senhor vai fazer o contrário. Ele vai falar sobre Pedro a respeito dele. E dizer assim, você é um bem-aventurado. Não por causa de você mesmo, porque você é um Simão Bar-Jonas. Sabe o que significa isso? Um João ninguém. Você não é nada, é o Simão, o filho do João. Simão Bar-Jonas. E isso não foi carne nem sangue quem te revelou, quem eu sou, né? Mas foi meu Pai que está nos céus. E por causa dessa revelação a respeito de mim, que eu sou o Cristo, então eu vou te dizer uma coisa. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obviamente que essa rocha não é Pedro. Porque ele lá na sua epístola vai dizer que essa rocha é Cristo. Né? Cristo é a pedra que vive, eleita e preciosa, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mas ele também vai dizer, em 1 Pedro 2, que também nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual. Então se Jesus é pedra, a angular, eleita e preciosa, nós também fomos feitos pedra, para ser edificados no templo de Deus. Irmão, o que você acha quando você olha para o cristianismo em geral nos dias de hoje? Será que nós vemos um templo edificado para a glória de Deus? Acho que não. Acho que muitas pedras, realmente, pela graça de Deus, muitas pedras, filhos, né? Nascidos de novo, mas pedras espalhadas. Mais ou menos quando Jeremias escreve aquele livro de Lamentações, lembra? Ele lamenta ali pela ruína de Jerusalém, que tinha sido destruída, assolada, invadida, as portas queimadas a fogo. Não é? Uma das lamentações de Jeremias diz assim, como estão espalhadas as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as praças. Será que o Senhor deseja, Ele já cumpriu todo o seu propósito em apenas nos tornar pedras? Claro que não. Seu propósito é edificar essas pedras juntas, como um templo dedicado ao Senhor. É isso que Ele está fazendo conosco. Agora, irmão, sabe qual é o nosso problema? Quando nós nos convertemos, todos nós somos 10, né? Nós nos achamos o máximo. Agora o Senhor me chamou, eu posso contribuir para Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, não é? E nós vamos então querer investir ali os nossos assuntos no reino. Então nós temos aí 500 pessoas que se converteram, mas cada um de nós é 10. Então 500 vezes 10 dá 5.000. É um número muito alto, causa muito problema, não é? É muita ideia, é muita opinião, é muito conceito, é muita motivação errada, não é? Então o Senhor vai fazer o trabalho de santificação das nossas almas, Ele vai nos reduzir. João Batista deu talvez a melhor definição de santificação na Bíblia. João Batista, quando ele diz assim, importa que Ele cresça e que eu diminua. Isso é santificação, não é? Crescimento espiritual não é você ir do 0 para o 10, não é? Se tornar o top espiritual, não é? É você ir do 10 para o 0. Paulo diz assim, eu de mim mesmo nada sou. A nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você acha que o teu talento serve? Teus recursos servem? Tua capacidade serve? Não serve. Todo esse equipamento natural, vamos chamar de talentos, que o Senhor colocou em nós, tem que passar pela cruz.
O Senhor tem que santificar, tem que trabalhar, porque não serve por natureza. Causa problema no reino. Está contaminado pelo pecado, não é? Quantos de nós funcionamos no corpo de Cristo em busca de glória pessoal? Quantos de nós funcionamos no corpo de Cristo com ambições espúrias? Quantos de nós no corpo de Cristo tentamos fazer discípulos de nós mesmos e não discípulos de Cristo? Não é? Como que nós podemos viver como igreja dessa forma? Não há maneira, não é? Porque na igreja só há um cabeça, só há um Senhor, e todos têm que ser conduzidos para Ele, aos pés dEle, para aprender dEle, para conhecê-lo. Nós só podemos ser úteis para o nosso irmão do lado se nós estamos vivendo numa intensa relação com Ele. Se tudo das nossas almas não tem passado pela cruz, nós não somos úteis. Nós deixamos de entender essa questão da total depravação, deixamos sim. Nós achamos que a total não é bem total, não é? Não é um carro que teve perda total no seguro, né? Mas é carro que dá para ir para a lanternagem. Não é isso? Então, quando nós nos convertemos, o Senhor nos chamou e colocou lá na oficina do Espírito Santo. Aí Ele vai trocar um para-choque, vai mudar lá o farol que quebrou. Não. Quando Ele nos chamou, nosso caso era consumado, perda total. Então Ele falou assim: eu vos darei um novo coração, um espírito novo, e porei dentro em vós o meu espírito. E eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, nos meus juízos, e os observem. Não é? Graça sobre graça. Recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, que necessidade nós temos desse processo, né? Sermos, então, alinhados nesse foco, para que nós não nos percamos. Quanta coisa hoje é falada, irmãos. Quanta psicologização do cristianismo nós vemos hoje. Não é? Atinja o teu potencial, melhore o teu potencial, dá espaço para você se tornar um líder, e não sei mais o que, não é? Quanta história estranha no meio do povo de Deus. Não é assim que Deus trabalha, isso não é santificação, isso não é obra do Espírito Santo, não é? Madeira, feno, palha. Mas à medida então que nós somos alinhados com esse entendimento dessa salvação em 3 tempos, nós realmente podemos caminhar de forma mais adequada com o Senhor, né? Por um lado, eu de mim mesmo nada sou. Mas por outro lado, a vida cristã é paradoxal. Por outro lado, então, Cristo é tudo. Por isso, eu não preciso ser algo. Ele é tudo. Eu preciso de sabedoria. Ele se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Eu sou injusto, preciso de justiça. Ele se nos tornou justiça. Eu sou tão dividido, meu coração tem motivações tão dúplices, eu preciso ser santificado, Ele se nos tornou em santificação. Eu preciso ser redimido, Ele se tornou redenção, né? Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é tudo e em todos. Então, irmãos, Mateus 16 vai nos alinhar para que nós não nos percamos na carreira cristã. Primeira revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segunda, a natureza da igreja. A igreja começa com revelação. Não foi carne e sangue, coisas tuas, naturais, humanas, tua inteligência, Pedro, tua esperteza. Não foi isso que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Vir a Cristo é uma questão de revelação. O véu rasgado. Não foi você quem veio, foi Ele quem te trouxe. Né? Desde o Velho Testamento, o Senhor deixou claro esse entendimento da graça que resgata. Quando Moisés estava dialogando com Faraó, ele vai dar seu testemunho diante de Faraó para libertar o povo. Ele diz assim: o Deus dos hebreus nos encontrou. Lembra? Ele não diz nós encontramos o nosso Deus, mas ele diz o Deus dos hebreus nos encontrou. E nos chamou para sairmos a Ele no deserto e celebrarmos uma festa como povo dele, né? Então esse nosso Deus nos chamou, revelação. Outra questão importante aí, eu edificarei. Nós precisamos estar alinhados com relação a isso também. Como já coloquei, tudo que é nosso tem que passar pela cruz. Você não pode acolher nada na tua tenda, como Abraão acolheu Isaac, sem que tenha passado pelo altar. Compartilhamos ontem esse princípio. Porque se você fizer isso, tudo que você tem aí acolhido na tua tenda,
Seja tua família, teus queridos, teus bens, teu trabalho, teu dinheiro, seja o que for. Se você acolheu na tua tenda, mas não passou pelo altar, vai te corromper. Quando Abraão recolheu Isaque na sua tenda, Deus disse, coloca Isaque no altar, para que depois ele pudesse ser recolhido na tenda. Porque o Senhor sabe dessa divisão do nosso coração, não é? Então eu edificarei a minha igreja. Qual o caminho? O altar, a cruz. Depois, mais algumas características aí, em Mateus 16 nós compartilhamos ontem, e depois ele entra no versículo 21, na terceira grande revelação, o reino. Veja lá, Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo, a cruz primeiro. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário, porque o grão de trigo caindo em terra tinha que morrer, senão ficaria só. Então lhe era necessário, Mateus 16, 21, seguir para Jerusalém e sofrer, e ser morto, veja o final do versículo, e ressuscitado no terceiro dia. Era necessário. Então, terceira grande revelação, a cruz. Irmãos, ela é central. A centralidade da cruz na vida, na pregação, na vida dos santos, ela é fundamental. Quanto evangelho sem cruz, se é que existe, né? Evangelho sem cruz, claro que não existe. Quanto evangelho, entre aspas, sem cruz, tem sido anunciado nos nossos dias, não é? Evangelho triunfalista, evangelho da barganha, evangelho da prosperidade, não é isso? Evangelho sem cruz. Mas a cruz é central no propósito de Deus. Não apenas a cruz de Cristo, que você encontra aí nos versos 21 até 23. Ele está falando da cruz dele. Mas o nosso tomar a cruz, que você vai encontrar agora no verso 24, se você conferir aí. Ele diz, e se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, o ego não serve. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Companheiros do crucificado, sabendo que nós de nós mesmos nada somos, permitindo que esse processo de ação da cruz, significa isso? A gente, com a ajuda do Senhor, terá tempo nas outras sessões de falar um pouco mais sobre isso. Peço ao Senhor que isso se torne muito claro para os irmãos, isso não seja só um termo que você lê em revistas, né? Tomar a cruz, mas você não sabe o que isso significa, você confunde isso com sofrer. Tomar a cruz não é sofrer em si mesmo, você pode sofrer muito e se tornar cada vez mais amargo do que você é, porque o sofrimento não tem ação purificadora, né? Isso não é bíblico. Tomar a cruz não é sofrer, tomar a cruz contém o sofrer, é diferente. Então vamos tentar elucidar isso nas outras reuniões, mas aqui o Senhor está mostrando a importância de tomar a cruz para a edificação da igreja. Como que a igreja pode ser edificada? Igreja em Mateus 16 é a segunda grande revelação. Cristo, a igreja, agora a cruz. Para a igreja ser edificada, eu edificarei a minha igreja. Nós precisamos, vamos colocar aqui entre aspas, me entenda bem, duas cruzes. Primeira é essa essencial, é a cruz de Cristo, onde foi tudo consumado e realizada a nossa redenção. E depois é o nosso tomar a cruz. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque a igreja não pode ser edificada com a nossa vida da alma, com a nossa psique, né? Como diz o texto aí no verso 25. Quem quiser salvar a sua psique, vida da alma, não é vida natural, perdê-la-á. Então o processo da edificação da igreja é o tomar a cruz. A gente vai ver isso, procurar ver isso em outras reuniões. E depois a última revelação, conforme colocamos ontem. O reino. O reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E conforme também nós falamos ontem, o que é o reino de Deus? Esse versículo intrigante, 28, o último do capítulo 16 de Mateus. O Senhor garantiu que alguns dos que estavam ali com ele não morreriam, não passariam pela morte, até que vissem o quê? O Filho do Homem no seu reino. E o capítulo 17 não há nenhuma divisão, não há divisão em capítulos nos escritos originais, não é? Isso é só para nós, é didático, não é? O Evangelho de Mateus não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada, é um texto único, não é isso? Então o capítulo 17 é simplesmente uma sequência. 6 dias depois, ele toma 3 consigo. Olha o capítulo 17,
Pedro, Tiago e João, não é? Para cumprir o que ele falou. Alguns que aqui se encontram não morrerão, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então ele toma 3, Pedro, Tiago e João. Ele já estava nas bandas de Cesareia de Filipe, agora ele sobe mais. Ele vai em direção ao cume do Hermon, não é? E ele é ali, versículo 2 do capítulo 17, transfigurado diante deles. Os irmãos estão vendo, como nós colocamos ontem, por que o capítulo 16 é tão fundamental? Porque ele coloca a essência, o suprassumo, dessas 4 grandes revelações, de Cristo, da igreja, da cruz e do reino. Então o que é o reino de Deus? É Cristo glorificado. É Cristo na sua glória. O reino de Deus não é uma posição, não é uma coisa que vamos atingir, não é uma atmosfera espiritual no qual nós vivemos, não é um conjunto de coisas, não é simplesmente um governo, um exercício de autoridade divina, nada disso é o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? É a pessoa do rei. O reino está nele. Quem conhece o rei, conhece o reino. Quem habita no rei, habita no reino. Quem segue o rei, tem o caráter do reino. Por isso o Sermão do Monte começa: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes. Depois ele fala dos mansos, não é? O Senhor Jesus, o rei, disse assim: eu sou manso e humilde de coração. O reino é o que ele é. O reino está no rei. Se nós não compreendemos isso, nós vamos errar no assunto do reino, na leitura das Escrituras. Então você vê aí, irmão, o germen, a semente, a essência desses assuntos tão fundamentais: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Isso nós compartilhamos ontem com outras palavras. E então retomamos hoje. Agora nós vamos usar o resto do nosso período, agora pela manhã, tocando um pouco na primeira grande revelação. Qual é a primeira? Cristo. Tu és o Cristo. Sabe, irmãos, nós nunca poderemos compreender a grandiosidade da obra se nós não compreendermos a grandiosidade da pessoa que fez a obra. Porque a obra salvífica do Senhor é tão tremenda, é tão profunda, porque a pessoa dele é tão tremenda, tão profunda. Vamos abrir o livro de Hebreus, um dos textos mais dramáticos das Escrituras, para nos falar sobre as glórias desse grande Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos estudar um pouquinho esse texto. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora, nos tempos do Velho Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, essa expressão últimos dias no Novo Testamento sempre se refere à era da graça, ao tempo inaugurado pela encarnação do Senhor Jesus. Esses são os últimos dias. Eles começaram há 2000 anos atrás. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Agora você vai ver 7. E 7 não é à toa, né? 7 na numerologia bíblica, né? A interpretação bíblica. O 7 tem a ver com a perfeição ligada ao tempo. É um dos números que designa perfeição. Então você vai ver 7 características das glórias pessoais desse nosso grande Cristo. Então no versículo 2 ele começa dizendo assim: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeira glória pessoal do nosso Senhor mostrada aí. Ele é herdeiro de todas as coisas. Sabe, irmãos, ele não é herdeiro apenas da nossa vida, da minha e da tua vida. Ele é herdeiro de todas as coisas. Por isso, na Epístola aos Efésios, na Epístola aos Colossenses também, Paulo diz que na plenitude dos tempos, nele irá se resumir, ou se convergir, todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Porque tudo que Deus fez, ele fez para o seu Filho. Então ele é o herdeiro.
Sabe quando você está assistindo uma televisão, nesse canal esquisito aí, chamado Animal Planet, e você vê aqueles seres assim que você não sabe por que tem olho, por exemplo. Ele habita ali a 6.000 metros quase, 4 a 6.000 metros de profundidade no oceano. Tudo escuro, não tem luz nenhuma. Aí você olha aquele peixe estranho, não tem cor, aquele olho que não parece olho, porque não tem nada para enxergar. Como é que aquele ser vive ali? Para que ele existe? Por que ele vive lá? Não é? A gente não consegue entender muito bem. Mas essa frase aqui está dizendo que esse peixinho não foi feito para nós. Foi feito para o Filho. Não é? O Filho de Deus gosta dele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Colossenses diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então ele é o herdeiro. Primeira glória pessoal do Senhor. Você já pensou nisso? Sabe por que essa glória pessoal do Senhor Jesus vem aqui em primeiro lugar? Para que nós vejamos o que o nosso irmão Humberto no início da reunião abordou aqui. Se você pudesse abrir o coração do Pai, e nós podemos, porque o Espírito Santo faz isso para nós, não é? Ele tem prazer em fazer isso, ele é o servo de Abraão, ele abre o coração do Pai para nós, e o que nós vemos no coração do Pai? O Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, não é? Então ele é o herdeiro de todas as coisas, exatamente por isso, porque o prazer do Pai, você é pai, o prazer do Pai é dar prazer para o Filho, não é assim? Isso faz parte da essência da paternidade. A alegria do Pai é a alegria do Filho, não é? Então ele é o herdeiro de todas as coisas. Que maravilha! O Espírito Santo começar por aí. Tem tanta coisa linda que ele vai dizer na sequência, mas ele começa por aí. Porque ele quer dizer assim, olha, sabe quem é o Filho? Esse Filho que agora o Pai falou através dele de forma definitiva. Ele é o herdeiro, ele é o amado, tudo é dele. Ele não é um mensageiro. Lá no Velho Testamento, Deus falou aos pais, plural, pelos profetas, não é? Porque era um falar parcial, era um falar fragmentário, não era um falar final, não era um falar definitivo. Mas agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, único, do Pai, cheio de graça e de verdade, não é? Então por isso falar de Deus nele é definitivo. Não há nenhuma revelação extra-filho e nenhuma revelação extra-bíblica. Quantos profetas aí têm se colocado nos púlpitos modernos com a pretensão de terem tido revelações especiais? Não é? Deus não tem mais nada para nos falar. Ele já nos falou tudo na pessoa do seu Filho. E o que ele falou, então, está registrado aqui na sua palavra escrita, no cânon bíblico. Não é? O Filho é o herdeiro de todas as coisas. Quanto mais nós conhecemos esse Filho, que Ele é o Filho amado, mais nós nos tornaremos parecidos com Ele. Santificação. Né? Herdeiro de todas as coisas. Segunda glória pessoal desse versículo. Pelo qual também fez o universo. Sabe, irmão, às vezes nós temos uma concepção quase que triteísta de Deus. Como sendo, então, 3 deuses. O Pai, um Deus maior, o Filho, um Deus menor, e o Espírito Santo, um terceiro Deus, aí, de alguma maneira. Mas aqui diz que o Filho de Deus é o próprio Criador. Ele, sendo Filho, participa da mesma essência do Pai, porque Deus é uno, não é? Triuno. Ele, como Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele é a única expressão do Pai. Quando Deus, lá em Gênesis, diz assim, haja luz, faça-se. Esse haja, esse faça-se, é o Filho. Porque por meio dele foram feitas todas as coisas. Por isso ele é chamado de Logos. Logos, essa palavra, como ela foi usada, é uma palavra muito interessante. Deixa eu colocar um pouquinho sobre ela para você. O Espírito Santo como que cozinhou essa palavra até ela ser usada no contexto do Novo Testamento por João. Quando no capítulo 1 ele fala, né? No princípio era o Logos, verbo. E o verbo estava com, prós, ao lado de. Então você imediatamente pensa em 2. Senão não tem jeito de estar um ao lado do outro. O verbo estava com, mas ele não para aí.
Agora ele vai entrar no mistério. Ele diz que ao mesmo tempo que ele estava ao lado do Pai, ele era Deus. Então ele não é um outro. Ele participa da mesma essência. Esse é o mistério da Trindade. O Filho é Deus, tanto quanto o Pai é Deus. Porque só há um Deus. Não é assim? Então o verbo, logos, se fez carne. Essa palavra, irmão, ela veio sendo cozinhada pela ação soberana do Espírito Santo na história. Se você conhece um pouquinho de filosofia, você vai saber disso. Heráclito, de Éfeso, foi o primeiro a usar essa palavra, logos, nos seus escritos, antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. 5º século antes de Cristo. E o que ele queria dizer com logos? O pensamento grego, ele sofreu uma guinada exatamente no século V antes de Cristo. De um pensamento mais mitológico para um pensamento mais racional. Quando esses gregos começaram a tentar descobrir a essência das coisas, o porquê do universo, observavam a ordem, a beleza, a harmonia, e começaram a pensar. Então eles deixaram aqueles mitos, deusas e deuses, né, dos tempos de Homero, de Hesíodo, e entraram num pensamento mais racional. Então Heráclito usou essa palavra logos, que no conceito dele, antes de Cristo, logos queria dizer a ordem, a harmonia, a beleza que havia por trás desse universo. Então eles chamaram de logos uma mente, mas não uma pessoa. Não conheciam a Cristo, não tinham a revelação de Deus. Eles chamavam de logos uma mente impessoal, assim como muitos de hoje entendem, não é? Quando se usa termos como o supremo arquiteto do universo, ou etc., né? Nas filosofias, ideologias, teosofia, né? Gnosticismo dos nossos dias, mesma coisa. Então eles chamavam de logos essa mente impessoal, por trás da beleza, da harmonia, de todas as coisas. E essa palavra então foi sendo usada tendo esse sentido. Logos veio a significar um conceito. Logos veio a significar um tratado. De onde você tem a expressão, por exemplo, psicologia. O que é psicologia? É um tratado sobre a psique. Não é isso? Odontologia. Logos. Um tratado sobre os dentes. Não é? Então, logos tinha esse sentido. Uma palavra, um tratado exaustivo sobre um assunto. Esse era o sentido grego, não cristão. Quando o Espírito Santo usa João para escrever as Escrituras, João usa a mesma palavra, que era uma palavra importante nesse berço da sabedoria, né? Grega, logos. Mas João agora vai colocar algo muito maior sobre essa palavra. Ele vai dizer assim, como que para os gregos: olha, sabe esse logos que vocês vêm falando dele? Que para vocês é uma mente impessoal, criadora, que está por trás de toda a ordem, de toda a beleza. Esse logos era no princípio. E ele estava com Deus. Ele não é um princípio impessoal, uma mente impessoal. Ele é uma pessoa. O logos estava com Deus. E o logos era Deus. Então, quando João escreve Apocalipse, capítulo 19, ele diz assim, quando ele contemplou aquela visão, não é? Apocalipse foi escrito antes de João, antes do Evangelho. Apocalipse vem primeiro, na ordem cronológica, não é assim? Então, quando ele escreve Apocalipse 19, ele tem aquela visão. Lembra daquele cavaleiro, capítulo 19 de Apocalipse, verso 13, se você quiser conferir. E lá diz que ele tem um nome escrito, e o seu nome se chama o Logos, o Verbo de Deus, não é? Então, irmãos, esse é o sentido de logos na Bíblia. Todas as coisas, como diz Hebreus aqui, pelo qual fez o universo. Porque ele é o logos. É nele que Deus falou. É nele que Deus criou. Nele que Deus fez, não é? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o logos. Pelo qual fez o universo. Depois no versículo 3 diz assim, terceira característica então agora. Ele, ainda o Filho, é o quê? O resplendor da glória. Linda expressão também. Irmão, glória, para o judeu, no conceito do Velho Testamento, era uma palavra indefinível. Ela é indefinível. Glória nas Escrituras significa um peso, significa um fulgor, uma radiância, uma refulgência. É o sentido dessa palavra resplendor, segundo o original. Não tem definição. Glória na Bíblia é uma palavra que você tem que equacionar como sendo o próprio Deus.
Quando a Bíblia usa a palavra glória, é como se usasse a palavra Deus, e vice-versa. Porque glória não tem definição. Glória é Deus. É o que Ele é a essência dele. Deus é glória. Então, quando diz aqui que o Senhor Jesus, o Filho, é o resplendor da glória, está dizendo assim, olha, a glória, a essência do Pai, o que Ele é, ninguém vê. É inatingível. 1 Timóteo 6, Paulo fala assim, o Deus invisível, que homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. Mas no Logos, no Filho, essa glória pode ser contemplada, vista. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então ele repreendeu Filipe e falou, Filipe, por que você quer ver o Pai? Se você está vendo a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é o resplendor da glória. Esse é Cristo. Não é um simples bebê que nasceu naquela manjedoura. Por um lado, Ele se encarnou, assumiu a natureza humana integral. Mas quem que se encarnou? O resplendor da glória. Será que nós vemos assim, esse Cristo? Quem que foi à cruz? O resplendor da glória. Por que nós fomos... Hebreus diz assim, que Ele está, logo aqui no capítulo 2, na sequência, Hebreus 2:10, que Ele está conduzindo muitos filhos. Esses somos nós. O Filho unigênito, o grão de trigo de Deus, foi semeado na terra. Morreu e produziu muito fruto, como Ele diz. Então, Hebreus 2:10, veja aí na sua Bíblia, diz assim, que Ele está conduzindo a nós muitos filhos. Feitos filhos no Filho. Não é? Por causa do Filho. Ele está conduzindo para onde? Se glória a Deus, Ele está nos conduzindo para Ele mesmo, para semelhança com Ele. Glória é o que Ele é. Ele não está conduzindo você para morar na mansão celestial, nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Não é? Ele está conduzindo você para Ele. Como nós dissemos ontem, a Nova Jerusalém seria um inferno se o rei não estivesse lá. Não queira ir para a Nova Jerusalém, se Cristo não estivesse lá. Né? Se Ele estivesse no inferno, o inferno seria o céu. Porque o céu é onde Ele está. Não é? Ele é o resplendor da glória. Então, quarta característica agora. E a expressão exata do seu ser. Nós gastaríamos aqui muito tempo para tentar explicar essa única expressão. Não é o nosso objetivo aqui. Caráter da hipóstasis do Pai. A beleza do significado disso. Significa que a subsistência pessoal do Filho, Ele é uma pessoa distinta do Pai, mas una com o Pai em essência, não é? O mistério da Trindade. Significa que nessa pessoa, o caráter do Pai é plenamente expresso. Ele é o caráter. Essa palavra usada aí, expressão exata, no original, caráter. Significa como antigamente... Aqueles nobres tinham os seus anéis, os reis, não é? De selar. E quando eles queriam autenticar um documento, eles faziam como? Batiam o anel naquela cera, selo, não é? E aquela imagem impressa na cera era exatamente igual ao anel, não é? Claro, foi feita por ele. Isso significa caráter. Caráter da subsistência da pessoa do Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Depois a próxima característica, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mais uma glória pessoal do nosso Senhor, tremenda. Essa palavra, irmão, sustentando, tem um sentido aqui de dar um destino providencial. Essa doutrina bíblica é tão importante da providência de Deus, que nada acontece por acaso. Não há acaso, não há sorte, não há azar, não é? Isso é pagão. Nós cremos na providência de Deus. Quando você lê o livro de Esther, você não vê o nome Deus. É um livro muito interessante, Esther. Não há o nome Deus, Jeová, naquele livro, em nenhum lugar. Mas a mão de Deus está por todo o livro. Providência de Deus. Até na insônia do rei Assuero, você se lembra? Quando ele teve uma insônia, não conseguia dormir de jeito nenhum, e pediu o livro das crônicas dos reis, que tinham passado já em Israel para ler, porque era a coisa mais chata de se ler.
Né? Então traz aí o livro das crônicas, dos feitos dos reis antigos. Ele começou a ler para dar sono nele. Né? O rei Assuero. E aí ele leu uma parte ali que falava da situação do Mordecai. Você se lembra? O tio de Esther, que tinha descoberto uma conspiração contra ele. Não é assim? E delatado aquelas pessoas. Aí ele fala assim, olha, eu estou lendo aqui a situação do Mordecai, né? Ele impediu essa conspiração contra o rei. O que foi feito para honrar esse homem? Lembra? Aí os servos dele disseram, não, nada. Aí ele falou, mas esse homem tem que ser honrado. E você conhece a história de Esther. Amã, que tinha preparado aquela forca para o Mordecai, foi enforcado nela. Né? Amã, Esther, era uma figura da carne. Então Deus agiu providencialmente, por trás dos bastidores, para que então a mesa fosse virada e o povo judeu não fosse exterminado no tempo de Esther. Por quê? Para que quando o Messias viesse, ele pudesse ser reconhecido. Porque ele viria da tribo de Judá, raiz de Davi. Então o Senhor operou providencialmente por trás do livro de Esther. Não é? Isso é providência. Por que é assim? Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que aconteceria se Cristo deixasse de existir? Implosão cósmica. Porque ele é a esfera sobre a qual todas as coisas estão. Colossenses 1 diz assim, nele, como uma esfera, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Esse é Cristo. Ele é a esfera no qual tudo subsiste. O diabo também. O diabo também. O diabo é servo de Deus. Servo rebelde, mas é servo. Ele não consegue fazer outra coisa, senão a vontade de Deus. Né? Bravo, né? Contra o que ele quer, mas ele tem que fazer. Porque só há um soberano nesse universo. Nós não somos dualistas, como os persas. Nós cremos que há um só Senhor e um só Deus. Então ele usou o diabo até na vida de Jó, para fazer a vontade dele na vida de Jó. O diabo achava que estava arrebentando com Jó. Né? Mas Deus estava usando a mão do diabo na vida de Jó, que indiretamente era a mão do próprio Deus. Jó no final reconhece isso, dizendo assim, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Esse é o sentido de Hebreus, essa expressão. Sustenta, dirige, governa e guia providencialmente. Todas as coisas pela palavra do seu poder. Mais duas só, para terminarmos. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Sexta glória pessoal do nosso Senhor. Tremenda aí. Irmão, interessante o contraste, né? Parece que a gente cai, de repente, aqui do céu para a terra. Né? Porque a gente está vendo as glórias dele. Ele é o Criador, ele é o herdeiro, ele é o resplendor da glória. De repente fala de pecado. Que coisa feia, não é? Inclui aí o pecado. Mas está dizendo assim que esse que é tudo isso, esse glorioso Cristo, ele desceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E o que ele fez? Purificação de... Então não perca isso de vista. As 5 características anteriores mostram essa glória suprema dele. A sexta característica, ela inclui nossos pecados. Então você vai ver dentre as 7 características do Filho, essa sexta maravilhosa que nos inclui. Diz que esse grande Cristo, ele fez purificação dos pecados. Agora pense, irmão, se foi esse Cristo que fez, quem que pode avacalhar com essa obra? Quem que pode anular essa obra? Quem que pode colocar um dedo na perfeição dessa obra? Ele fez a purificação dos pecados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu. Né? Então ele fez purificação dos pecados. Nós precisamos ver a purificação dos pecados nesse contexto, está vendo? A cruz aparece aqui, purificação dos pecados, a obra da cruz. Não é? Mas antes de falar da cruz, falou de Cristo. Como eu disse no início, você não pode avaliar a profundidade, a glória da obra, se você não conhece a glória da pessoa que fez a obra. Não é? Então essa sexta característica. E a última então para terminarmos. Depois dele fazer purificação de pecados, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, conforme já compartilhamos. O que acontece com ele?
ele fica retido no túmulo, na morte? Não. Sétima e última característica, ele assentou-se. Ele voltou para o lugar de onde veio. Mas eu quero te dizer que tem uma diferença muito grande. Porque quando ele veio, ele só tinha uma natureza. Ele era o Filho de Deus. Quando ele voltou, ele tinha duas naturezas. Ele veio como sendo só Deus. E se fez carne a partir do ventre de Maria, por obra do Espírito. Mas quando ele voltou com duas naturezas. Há um homem nos céus agora. De todos os reinos, ele é o Senhor. Filipenses diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que esse homem, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos veem isso? Há um trono nesse universo e um homem está sentado nele. Essa é a garantia de que nós, homens, estaremos com ele. Hebreus, de novo, capítulo 6. Veja que os primeiros 4 versículos expõem o argumento do livro todo. Hebreus, capítulo 6, versos 19 e 20. Abra sua Bíblia e confira, por favor. Lá diz assim que Jesus como precursor, alguém que faz o curso antes de nós, o primeiro, que foi à frente. Ele como precursor entrou por nós. Entrou aonde? No Santo dos Santos, é o que está escrito aí. Não do tabernáculo, do templo natural, porque Jesus não tinha nada a ver com isso. Ele não era levita, não era sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos celestial, que significa a presença imediata de Deus, a Shekinah, a glória de Deus. Foi lá que ele entrou depois da ressurreição. Então, em Hebreus 6,19, que ele diz que ele, como precursor, entrou por nós e se tornou sumo sacerdote, não filho de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para um sacerdócio imutável, para um sacerdócio eterno. Esse é o verso 20, não é? E o verso anterior, o 19, diz assim que por causa disso nós temos nele uma âncora da alma. Quando você joga uma âncora no navio, a âncora serve para manter o navio naquela posição, imóvel. E quando você quer que o navio continue, você recolhe a âncora. Não é assim? Com o nosso Senhor aí é o contrário. Nós somos o navio e ele é a âncora. A âncora foi lançada lá, ele ressuscitou. Assentou-se à destra do trono nas alturas. A âncora está lá. E agora não é o navio que vai recolher a âncora. É a âncora que vai recolher o navio. Hebreus 2,10. Diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então é a âncora que recolhe o navio. Graças a Deus. A destra do trono da majestade nos céus. E o texto termina assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmão, esse é o teu Cristo. Esse é o teu Salvador. Esse é o que te amou. Nossa vida é muito pequena para adorá-lo convenientemente, para segui-lo convenientemente, né? Diante do que ele é, diante do que ele merece. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que contemplando a beleza dele, a glória dele, nós possamos avaliar melhor a glória da sua obra na cruz do Calvário. Cristo, a igreja, a cruz e o reino de Deus. O Senhor nos ajude a ver essas verdades de forma bíblica. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está nos conduzindo à glória, para o seio do teu amor, onde o Filho está. Muito obrigado, porque o Senhor nos vocacionou para isso. Participamos de uma vocação celestial. Desejamos muito considerar atentamente esse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus, para que contemplando sejamos como Ele, transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Senhor, pela tua fidelidade e bondade, usa tua palavra nessa manhã para produzir mais disso nos nossos corações, mais do teu caráter, da tua pessoa formada em nós.
Nós te agradecemos e te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.